A informática está tão presente em nossa sociedade que é muito difícil realizar até mesmo simples tarefas sem que façamos o uso dela. O que muitas vezes ignoramos é o fato de que ela é mais antiga do que imaginamos. Em 3000 a.C., os babilônios já utilizavam uma estrutura de madeira denominada ábaco para realizar cálculos matemáticos tão comuns e essenciais para os computadores atuais. Milhares de anos depois, em 1642, o filósofo, matemático e físico francês Blaise Pascal inventou a primeira calculadora mecânica, conhecida como La Pascaline, que realizava cálculos de adição e subtração. De lá para cá surgiram diversos outros personagens importantíssimos para o desenvolvimento da informática, tal como Charles Babbage, que criou a máquina analítica, conhecida como o primeiro modelo programável, Hermann Hollerith e Joseph-Marie Jacquard, que desenvolveram cartões perfurados que guardavam informações e comandos nas máquinas. Posteriormente, essa tecnologia foi inspiração para a criação da memória utilizada nos computadores modernos. Podemos citar ainda os ingleses Harold Keen e Alan Turing, criadores do computador Bomb, essencial na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Podemos dividir a história da informática em 4 grandes gerações, cada uma delas marcada por significativos avanços. A primeira geração foi marcada pelo uso massivo da informática no campo de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. O maior precursor dessa geração é o inglês Alan Turing, que decriptografou mensagens nazistas. A segunda geração ainda fazia uso de enormes computadores, porém mais direcionados para o uso comercial, tendo Steve Russell como figura principal. Ele liderou uma equipe de programadores e criou o primeiro videogame para computador, o Space War. Já na terceira geração, os computadores ganharam uma dimensão física menor e uma maior capacidade de processamento. Nessa geração também surgiram os primeiros chips e computadores pessoais. A quarta e última geração, que segue até os dias atuais, é marcada pela expansão dos computadores pessoais e o surgimento dos smartphones, tablets, iPads e a internet móvel. É nessa geração, iniciada em meados da década de 70, que surge o nosso personagem do vídeo de hoje. Dr. Philip Maguire, que tem sido chamado de Bill Gates da África, nasceu em Akure, uma cidade localizada no sudoeste da Nigéria, em 1954. Como muitos alunos africanos, ele abandonou a escola aos 14 anos porque seu pai não podia continuar pagando as mensalidades. No entanto, seu pai continuou ensinando-o em casa e todos os dias Maguire realizava exercícios mentais, como resolver 100 problemas de matemática em 1 hora. Seu pai o ensinou a tal ponto em que o pequeno Philip sabia mais do que o próprio mentor. Crescendo em um país dilacerado pela guerra civil, Maguire viveu em um prédio desmoronado por projéteis de foguetes. Ele acreditava que seu intelecto era uma saída da linha de fogo. Então ele estudou muito e acabou recebendo uma bolsa de estudos para a Universidade de Oregon, quando tinha 17 anos, onde obteve um bacharelado em matemática. Ele também obteve 3 outros diplomas, um PhD em computação científica pela Universidade de Michigan e 2 mestrados pela Universidade George Washington. O notável inventor negro recebeu elogios com base, pelo menos em parte, em um estudo da natureza especificamente das abelhas. Maguire viu uma eficiência inerente na forma como as abelhas constroem e trabalham com favos de mel e determinou que os computadores que emulam esse processo poderiam ser os mais eficientes e poderosos também. Em 1989, emulando a construção do favo de mel das abelhas, Maguire usou 65.000 processadores para inventar aquele que foi considerado o computador mais rápido do mundo, que realizava 3,1 bilhões de cálculos por segundo. A Connection Machine foi um grande avanço em relação aos designs anteriores
construído pelas equipes de design da IBM de Thomas J. Watson Jr. e Fred Brook. No Centro de Pesquisa de Computação de Alto Desempenho da Universidade de Minnesota, Emeagwali realizou pesquisas sobre supercomputadores de última geração que permitiriam que cientistas e engenheiros resolvessem problemas importantes em vários campos, tais como meteorologia, energia, meio ambiente, saúde e muitos outros. Acho que supercomputação é uma tecnologia fascinante, desafiadora e crítica, que pode ser usada para resolver muitos problemas sociais importantes, como prever a programação da AIDS e muitos outros grandes desafios computacionais. Estes são problemas científicos, cuja solução precisa exige que um número inimaginável de cálculos aritméticos sejam realizados. Tais problemas são impossíveis de resolver em computadores tradicionais, mas supercomputadores massivamente paralelos tornarão isso possível, disse ele. O currículo do Dr. Philip Emeagwali está repleto de muitas outras façanhas, incluindo maneiras de tornar os campos de petróleo mais produtivos, resultando na economia de centenas de milhões de dólares por ano apenas nos Estados Unidos. Como um dos mais famosos inventores afro-americanos do século XX, por seu trabalho pioneiro em computação paralela e aplicações de alta performance e atuações em diversas outras áreas, o Dr. Emeagwali ganhou diversos prêmios, dentre os mais importantes, o Prêmio Gordon Bell, considerado o Prêmio Nobel da Computação em 1989. Philip também é muito respeitado na comunidade científica negra, sendo agraciado com prêmios como a Medalha de Realização Científica Nacional da Associação Nacional de Engenheiros Negros dos Estados Unidos e a Medalha de Honra da Associação Nacional de Engenheiros Profissionais Negros. As contribuições de Emeagwali para a ciência são imensas e colaboram até mesmo para a preservação do planeta, pois seus computadores estão sendo usados atualmente para prever as probabilidades, consequências e resultados do aquecimento global. Esse notável nigeriano integra o Museu Online do Inventor Negro, ao lado de outras incríveis figuras como Thomas Mensah, Valerie Thomas e muitos outros gênios negros. Seus feitos, embora pouco conhecidos pelo público em geral, inspiram e motivam milhares de jovens negros e brancos mundo afora.